Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo no capítulo 19 de Provérbios. Isso aí. É um capítulo bem rico, né? Com muitos conselhos práticos. Exato. A ideia é explorar o que ele diz sobre comportamento, dinheiro, sabedoria e justiça. E tentar tirar dali algum discernimento para nossa vida, para o dia a dia mesmo. Perfeito. E logo de cara, o capítulo já joga um contraste, né? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. É verdade. Quer dizer, começa já colocando o caráter, a integridade, lá em cima, né? Acima de riqueza ou status, se não forem, bem, íntegros. Com certeza. E essa tensão, sabe, entre o que a pessoa é e o que ela tem, ou como ela age, isso permeia o capítulo todo. É mesmo. Sim, veja como o texto é direto sobre a dinâmica social. Tipo, a riqueza parece que chama a gente pra perto, né? A riqueza traz muitos amigos. Ah, sim! Versículo 4. E o 6 também. Muitos buscam o favor do governante. Faz sentido. É, funciona quase como um imã social, assim, só que por outro lado a pobreza faz o contrário, afasta. É duro, né? O versículo 7 fala que o pobre é odiado até pelos parentes e os amigos somem. Exato. É uma observação bem crua da realidade. E isso prepara o terreno para aquela ideia do versículo 22, sabe? Que o desejável mesmo é a lealdade ou amor constante. Ah, entendi. E aí ele conclui, melhor é ser pobre do que mentiroso. Quer dizer, a autenticidade vale mais que qualquer fachada, né? Que uma amizade por interesse. Puxa, muito forte essa ideia de autenticidade. E o capítulo também bate muito na tecla da sabedoria, né? De buscar conhecimento. Sim, bastante. O versículo 2 já dá um toque, assim, ter muito entusiasmo, mas sem conhecimento ou sair correndo para fazer as coisas, pode não dar certo. É o famoso a pressa é inimiga da perfeição, mas com um fundo de falta de juízo, talvez. Pode ser. E por outro lado, buscar entendimento é quase um ato de amor próprio, né? O versículo 8 fala que o que adquire entendimento ama a sua alma, e que isso leva ao bem. E essa sabedoria não é só teoria, né? Ela aparece na prática. Adorei o versículo 11. Qual deles? Ah, o da paciência. Esse mesmo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar ofensas. Olha que interessante. Ter calma, saber relevar, não é fraqueza. Pelo contrário, é a glória da pessoa. Uma força, uma maturidade. Gostei disso. E essa sabedoria, o texto deixa claro, a gente constrói, né? Não nasce pronta. O versículo 20 é um convite bem direto. Ouça conselhos e aceite instrução. E no fim você será sábio. É um processo, né? Tem que estar aberto a aprender. Faz todo sentido. Mas aí vem o versículo 21 e coloca uma outra camada nisso, né? Contraponto. É fascinante. Muitos são os planos no coração do homem. A gente planeja, sonha, corre atrás. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É reconhecer que tem algo maior em jogo, né? Um desígnio que vai além dos nossos planos. Navegar essa tensão, então, talvez seja parte da própria sabedoria que o capítulo incentiva a buscar. Exatamente. E a base para isso, segundo o versículo 23, é o temor do Senhor. Aquela reverência, sabe? Aquele alinhamento com princípios maiores que conduz à vida. Falando em conduzir, o capítulo é bem claro sobre as consequências das nossas ações, né? Uma lógica de causa e efeito bem direta. Sim, muito direta. Por exemplo, a testemunha falsa, o mentiroso. Os versículos 5 e 9 repetem que não escapam. Não tem jeito. A punição é certa. E a preguiça? O versículo 15 é curto e grosso. Leva à fome. Simples assim. É. Mas o contrário também é verdade, né? A generosidade, por exemplo. Ah, sim. O versículo 17. De que quem ajuda o pobre, empresta a Deus. E vai ser recompensado. Isso. Mostra que existe uma lógica de retribuição tanto para o bem quanto para o mal. Um sistema de justiça ali, né? Bem delineado. E essa lógica se estende para a família também, né? Com certeza. O texto fala do filho insensato como ruína para o pai. É uma imagem bem forte do impacto negativo dentro de casa, É verdade. E em contraste, tem a esposa prudente. que é descrita como uma dádiva de Deus. Algo que não se herda, como uma casa ou bem, sabe? Vem de cima. Interessante essa distinção. E tem a questão da disciplina também. Sim, o versículo 18 recomenda disciplinar o filho enquanto há esperança. É vista como algo positivo necessário. E ignorar a instrução.
O versículo 27 alerta para as consequências disso. E o 26, do filho que maltrata os pais. Nossa. Reforça a seriedade dessas relações e responsabilidades familiares. E para fechar o capítulo ainda dá umas pinceladas sobre a tolice em si, né? As consequências de não ter juízo. Sim, o versículo 10, por exemplo, diz que não combina com o tolo viver no luxo. Parece que há uma dissonância, né? Tipo, não faz sentido. E também tem aquele alerta sobre autoridade, a ira do rei como rugido de leão, no versículo 12. Um aviso claro. E o último versículo 29 meio que amarra isso. Castigos estão preparados para os zombadores e para os tolos. Fecha o ciclo das consequências. Nossa, quanta coisa num capítulo só. Pois é. No fim das contas, Provérbios 19 é um mosaico, né? Integridade versus aparência, busca ativa por sabedoria, paciência, a lei da consequência. Uhum. E tudo isso com aquela ideia de fundo de um propósito maior, né? O desígnio do Senhor. Exatamente. É um guia bem completo para navegar a vida, eu diria. Com certeza. E talvez para a gente pensar, fique justamente essa questão do versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Uma boa reflexão final. Como será que a gente equilibra isso, né? Nossos planos, nossos desejos, com essa aceitação de que talvez exista um rumo maior, e como a sabedoria que o capítulo tanto valoriza ajuda a gente nessa dança. Como encontrar harmonia nesse balanço. Fica aí para a gente pensar.